E essas vedações, elas passam a ser maiores justamente agora, 3 meses antes da eleição, né? Agora, né, nesse período que está se avizinhando. Então, nesse momento, a gente passa a ter mais restrições pela lei eleitoral, que passa a propaganda institucional, ela passa a ser inadmissível, né? Determinados convênios, eles não podem mais ser celebrados, né? Inaugurações. Então, passa a ter maiores restrições pela lei das eleições. Além disso, podem haver certas condutas, né, quando tem por finalidade clara, né, a captação de votos, que podem ser caracterizadas, né, feitas por governantes ou feitas por adversários de governantes, que podem caracterizar condutas como abuso de poder político, abuso do poder econômico, né? Então, vai ser visto caso a caso. Alguns casos são crimes, outros casos ensejam multa, outros casos pode o adversário entrar com ação de investigação judicial eleitoral, e essa ação ela vai ser analisada e, conforme a análise, pode ensejar cassação do diploma, pode a pessoa ficar inelegível por 8 anos. Então, é uma coisa que tem que ser vista caso a caso. O que deve ser feito por alguém que visualiza um caso desse? Reunir provas e encaminha, né, essas provas para o promotor eleitoral do local, tá certo? Porque, como a gente está falando aqui, a gente está falando de eleição municipal. Então, quem vai conhecer inicialmente de tudo, né, em primeiro lugar, é o juiz eleitoral, é o promotor eleitoral. Se tiver uma propaganda irregular, pode ser o juiz ou o promotor, né? Porque, inclusive, o juiz eleitoral, ele tem o chamado poder de polícia. O juiz eleitoral, ele pode muito mais coisa do que ele pode em outros períodos. Em relação a um assunto muito recorrente, que às vezes chega aqui na redação da rádio, algumas denúncias de candidatos e pré-candidatos, candidatos estarem ligados a facções criminosas. A gente recebe várias denúncias, principalmente no interior. Como é que a senhora enxerga essas denúncias? A senhora, como procuradora, a senhora enxerga essas denúncias de que candidatos podem estar sendo financiados ou ligados a facções criminosas? Informação. Quanto a essa pergunta que foi feita, bem, eu acho que é um assunto que precisa ser tratado em conjunto do Ministério Público Eleitoral e os GAECos específicos, né? Não tem como os promotores eleitorais, promotor eleitoral isoladamente, enfim, ou mesmo nós lá, a gente atuar sem esse apoio operacional dos GAECos. Eu sei de um caso que eu vi, mas na eleição, acho que foi na eleição passada ou foi na anterior, de um caso que houve uma apuração do Ministério Público Eleitoral, mas não foi daqui, foi do Ceará, que houve esse tipo de denúncia, né, de interferências de facções criminosas na eleição, acho que foi na última eleição municipal lá em Fortaleza. Mandar um abraço aqui para o Eduardo Nóbrega, Neto Tchê, o pessoal de Florânia sintonizado,